Podcast Par Fátima, a voz dos paroquianos de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Olá, irmãos, meu nome é Mateus e eu pertenço ao Ministério da Palavra da nossa querida paróquia Nossa Senhora de Fátima. Hoje nós vamos falar sobre a vida de São Paulo Apóstolo. Você conhece a vida de São Paulo? Olha, se você quiser conhecer e ficar apaixonado por Jesus, seguir Jesus com todo o seu coração, leia as cartas que São Paulo escreveu às comunidades. Você pode conhecer também a vida de São Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos. Você vai conhecer essa história extraordinária, maravilhosa. Mas vamos começar um pouquinho com a pincelada sobre a vida e a história de São Paulo, para que você possa ficar animado e querer ler e aprofundar nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, até porque nesse mês de setembro nós vivenciamos o mês da Bíblia. Bom, São Paulo nasceu numa cidade chamada Tarso, no ano 5 depois de Cristo. O nome dele, na verdade, era Saulo. Ou seja, ele viveu na mesma época de Jesus, só que em uma outra cidade. Tarso ficava a mais ou menos uns 700 quilômetros de Jerusalém. Como era uma distância muito grande e na época não existia avião, nem carro, nem trem, era difícil uma viagem até Jerusalém, onde as nações todas se encontravam por ser uma cidade santa. Por isso, Paulo viveu até a sua juventude em Tarso, que também era uma cidade grande e desenvolvida. Lá ele aprendeu sobre as Sagradas Escrituras com os fariseus e foi desenvolvendo e estudando a lei do Senhor. Ele também se profissionalizou como tecelão, fabricando tendas como ofício, como trabalho. Com aproximadamente uns 30 anos, ele foi a Jerusalém e lá ouviu falar de Cristo, através dos mestres da lei e também os seus companheiros fariseus que haviam condenado Jesus. Na época, Jesus já havia morrido na cruz e ressuscitado. Mas junto aos judeus, ele começou também a perseguir os cristãos. Antes perseguiram Cristo e depois que Cristo foi crucificado, eles também começaram a perseguir os seguidores de Cristo. Então Saulo foi um grande perseguidor dos cristãos. Ele perseguia e queria prender e matar os cristãos, acusando eles de blasfêmia, de calúnia, pois ele acreditava que os cristãos eram propagadores de uma falsa religião. Mas o que aconteceu? Numa expedição de Saulo a uma cidade chamada Damasco, exatamente para perseguir e prender alguns cristãos que ali estavam, ele teve uma experiência profunda de Jesus. Tanto é que ele viu uma luz muito forte. E como diz a palavra, que ficou até muito conhecida, Saulo caiu do cavalo, caiu com o rosto por terra, ficou cego. E daquela luz, ele ouviu uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ficou assustado e perguntou: quem és tu? E uma voz lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. E aí começou uma linda história de conversão. Saulo continuou a sua viagem a Damasco e ficou cego. Lá em Damasco, Jesus o conduziu a um lugar onde Ananias, que era um servo de Deus, o encontrou. Ele impôs a mão sobre Saulo, curou a sua visão e então Saulo foi batizado. Foi batizado com um novo nome e passou a se chamar Paulo, que aí sim ele se tornou um grande apóstolo de Cristo. Meus irmãos, ele amou tanto Jesus, a conversão dele foi tão forte que ele chegou a falar em uma de suas cartas, que ele escreve dizendo assim: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Esse versículo está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a carta que vamos estudar nesse mês da Bíblia. Olha que legal. Então, a conversão de São Paulo, podemos ver nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você pode ver que São Paulo teve uma experiência profunda com Jesus. Quem encontra com Jesus, gente, muda de vida. Aí eu te pergunto,
Você quer ter esse encontro pessoal com Jesus? Você quer mudar de vida? Você quer se converter? Você quer ter essa experiência com Jesus? Então vem com a gente, ouça, leia as cartas de São Paulo às comunidades, veja o que ele tem para falar com você. Ele encoraja a comunidade, ele faz recomendações, ele faz advertências, ele faz com que o povo de Deus olhe para Jesus e que você possa olhar para essa luz também e buscar essa conversão profunda do seu coração. E aí São Paulo viveu a vida inteira depois dedicada à pregação do Evangelho, e com mais ou menos no ano 67, em Roma, ele já estava preso por causa do Evangelho, ele entregou a sua vida sendo decapitado. E assim ele também nos convida a entregarmos também a nossa vida a Cristo. Vem conhecer mais a palavra de Deus, venha com a gente, venha ter esse contato íntimo com a palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima. Podcast Par Fátima, a voz dos paroquianos de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.